diretor de cinema. Tá funcionando? Estão ouvindo bem? Eu tô me ouvindo. Cadê minha produtora ali pra me dar uma base? O microfone. Cadê o microfone de apoio de vocês? A pressão, desculpa. What? Tá com teu materialzinho aí bonitinho? Tu é o primeiro, tá ligado, né? Depois, ela que senta aqui depois. Depois de mim. Ô, Matheus, dá uma faladinha aí só pra nós. Ei, som, testando. Sim, depois o senhor é a menina Fernanda. Vamos lá? Cadê meu produtor? Tá ali? Meu produtor. A gente vai fazer um meio de campo antes. Vamos dar-lhe. Boa noite, está no ar mais uma edição da Rádio 11, o programa experimental do curso de jornalismo da UBRA. Eu sou Eduardo Dornelles e vou conduzir vocês nessa noite, nessa experiência bem legal que nós temos ao vivo. É um prazer estar falando com vocês, tanto quem está nos ouvindo, quem também está nos assistindo no Facebook. Atente-se, a gente está aí ao vivo, dê um like, comente, a gente quer a participação de vocês. Eu quero dar boa noite à minha parceira, à minha colega Ellen. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Eduardo, tudo certo. Boa noite, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um Rádio 11. Vamos trazer muita informação, cultura e esporte, especialmente para você. Eu volto a falar, entre em contato conosco, tanto aqui no Facebook quanto no Instagram, nos assista, compartilhe, deixe sua percepção, sua opinião. Eu quero falar rapidamente quem está no Facebook. A gente tem uma enquete que está no ar agora, que está repercutindo o jogo que vai acontecer esta noite entre River Plate e Lanús, para decidir quem vai para a final da Libertadores. É claro, isso é uma hipótese, mas a gente sabe que o Grêmio está muito bem encaminhado. A gente quer saber de você, gremista, quem você prefere na final, River Plate ou Lanús. Então, se você está nos assistindo agora, desce um pouquinho o seu feed, vai ali, dá uma olhada que você vai ver a enquete, deixe seu voto, deixe seu comentário e diga quem você prefere. E agora vamos para as manchetes mais importantes da UBRA. Fique ligado. Feira do Livro de Porto Alegre chega à sua 63ª edição. Exame Nacional do Ensino Médio começa a ser aplicado no próximo domingo. Saiba como vivem os imigrantes haitianos e senegaleses em Porto Alegre, região metropolitana. Fique ligado em nossa programação. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar da Comissão Especial de Revisão Legal. Lembrando que a Rádio 11 é um programa especial de Bibis, como Bibis e vai! Segurança é o que você encontra quando entra na Excelsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com o padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Casamento é sinônimo de casa nova e família crescendo é sinônimo de reforma. Não importa o tamanho do seu projeto, com o financiamento para material de construção Poupex, ele sai do papel. Juros baixos, crédito ágil, 96 meses para pagar e até R$200 mil para financiar sua construção, reforma ou aquisição de armários modulados. Financie o material de construção pela Poupex e mãos à obra. Ligue 3225-0269 ou acesse poupex.com.br/FMCG. Ministério da Cultura e Viva em Cena apresentam Marisa Hort em Romance Volume 3. Agora vai. Uma peça de humor e conflitos amorosos dirigida por Natália Barros. Dia 29 de novembro no Teatro do Bourbon Country. Ingresso rápido 4003-1212. Classificação 14 anos. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Porto Seguro e Vivo. Realização Super Amigos.
Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil, país rico é país sem pobreza. A Italínia Móveis Planejados acaba de lançar uma promoção incrível. A partir de hoje, todas as compras poderão ser parceladas em até 18 vezes, com primeiro pagamento para 120 dias. E você ainda acompanha seu pedido online. Consulte o regulamento e as lojas participantes em italinia.com.br. Não compre móveis planejados sem consultar nossos preços. Promoção Agora ou Nunca Italínia, sempre realizando o seu projeto de vida feliz. Doutor Renato, o cliente cancelou a reunião. Eu mereço. Doutor Renato, seu pedido vai atrasar. Eu mereço. Doutor Renato, o senhor esqueceu de buscar seu filho na escola. Doutor Renato? Doutor Renato? O que você merece é férias. Alugue um carro na Localiza, economize e viaje do seu jeito. Desconta em reservas antecipadas e combos com tudo incluso. Acesse www.localiza.com/férias e aproveite. Confira na Boutique de Carnes La Carniceria as opções de kits para sua festa de final de ano, conforme o tamanho do seu evento. Dentro do Posto BR, na Diário de Notícias. A fantasia e a realidade se confundem nos ambientes criados para o convívio do amor. Motel Medieval. Momentos que marcam. 50% em toda a loja. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes no DC Shopping, Bourbon Country e Ipiranga 7464. Voltamos com o programa Rádio 11, num oferecimento de Bibis. Pega um Bibis e vai. Nos siga nas redes sociais, @Rádio 11 Ubra. Curta, comente, compartilhe e participe do nosso programa. Eduardo. Nesta segunda-feira aconteceu aqui no campus da Ubra a Comissão Especial de Revisão Legal da Assembleia Legislativa. Foi um evento aberto tanto para os estudantes, para os professores, quanto para a comunidade de Canoas, para se debater a revisão de leis estaduais, ou seja, uma tentativa de propor um debate à procura da desburocratização. O nosso repórter Matheus Leandro acompanhou e vai nos trazer mais informações do que aconteceu nessa noite. Matheus Leandro, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes. A Comissão Especial de Revisão Legal realizou ontem uma audiência pública no auditório 219 da Ubra Canoas. O objetivo do evento foi buscar instrumentos políticos e técnicos de controle legislativo para desburocratizar relações jurídicas e facilitar o andamento do Poder Judiciário. Entre os membros da mesa estavam os deputados estaduais Marcel Van Hatten, do Partido Progressista, e Anne Ortiz, do Partido Popular Socialista. Van Hatten explica os motivos para a audiência. A ideia dessa comissão de revisão legal é avaliar todo o arcabouço legal do Estado do Rio Grande do Sul, leis que já foram aprovadas no passado, ver quais delas não se aplicam mais, quais podem ser consolidadas, quais podem ser simplificadas, enfim. E a intenção de trazer para dentro da universidade, para dentro da UBRA especificamente, é poder discutir com todo o corpo docente, com os estudantes, tanto os entraves burocráticos que há hoje no Estado, como também angariar voluntários para esse trabalho que precisa ser permanente. A deputada Anne Ortiz, por sua vez, aponta o principal objetivo do encontro. Nós queremos trabalhar dentro de uma grande revogação de leis, leis que atrapalham o nosso dia a dia, leis que acabam fortalecendo a burocracia e fortalecendo essas dificuldades que a gente tem para poder fazer com que o nosso Estado se desenvolva. Então é uma grande alegria estar aqui hoje, dentro da Ubra, podendo discutir não só com os alunos, mas com toda a sociedade de Canoas que foram convidados para estar aqui. O diretor do campus da Ubra Canoas, professor Erivaldo Diniz Brito, ressaltou que mais do que nunca a sociedade precisa participar do poder legislativo para a criação de novas leis. É um momento muito interessante da sociedade poder se manifestar, da sociedade poder estar inserida, poder fazer as suas ponderações e nesse contexto, obviamente, representando a sociedade. Tenho que dizer que fiquei muito feliz em ver essa iniciativa por parte da Assembleia, especificamente do deputado Von Hatter, que nos procurou, em que possamos avaliar, propor e tentar com isso fazer com que o Estado do Rio Grande do Sul tenha menos leis e leis que realmente surta os seus efeitos para as quais foram criadas e assim aprovadas. A atividade foi prestigiada por estudantes de diversos cursos. Evelyn Bittencourt, aluna de Direito, conta a importância de eventos como esse. É difícil que muitos estudantes do Direito cheguem a ter contato com a política
a ponto de levar o debate que tem em sala de aula adiante para realmente surtir um efeito. E com isso surge realmente a necessidade e a importância de uma comissão como essa. A ação marcou o encerramento da série realizada em 4 universidades gaúchas, localizadas em Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Novo Hamburgo e aqui em Canoas. Para a Rádio 11, Matheus Leandro. Muito obrigada, Matheus. Eduardo, estava presente ontem. Conta um pouquinho para nós sobre o que tu achou. O debate foi extremamente construtivo, né? Não apenas pelas figuras que ali estavam representando o poder público, quanto entidades e até mesmo os professores e os alunos, mas a gente pôde debater um tema que, ao meu ver, é bastante relevante, né? Que é esse paradoxo que forma parte da nossa cultura. Isso se expressa até mesmo entre a gente que é estudante, né? Sim. Essa ideia que o brasileiro é muito curiosa, que o brasileiro tem que odiar os políticos. Né? A gente vive um momento tão delicado hoje na política, a gente odeia tantos políticos, porém a gente ama o Estado. Sim. Ou seja, a gente odeia a quem é a ferramenta que vai cuidar do Estado. Né? É um paradoxo que atinge todos nós. Então, ainda que os resultados sejam pequenos dessa audiência, porque obviamente precisa passar pelo legislativo, isso são apenas audiências públicas, é interessante e bastante valoroso essa formação cultural, né? Esse debate, se abrir para uma ideia de mais liberdade, de mais responsabilidade individual, algo que é bastante fundamental na nossa formação. No final foi bem construtivo a fala de todos. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre saúde. A gente tem a reportagem especial do nosso repórter Marcos Melchior, que ele vai falar sobre uma questão muito importante, humana, que se todo mundo ajudar e pegar junto, certamente vai ter resultados muito positivos, que é a doação de sangue. Marcos, uma boa noite, seja bem-vindo à Rádio 11. Por favor, compartilhe conosco o que você separou para nós. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ellen. O Hospital Universitário de Canoas realiza coletas de sangue desde 2012. E mesmo com a limitação de fichas para doação, é hoje uma das referências de coleta no estado. A doação de sangue para o HU de Canoas se torna mais importante ainda, pois ele abastece outros hospitais da região, como explica Matheus Berna, funcionário da administração do hospital. Lembrando que o nosso hospital ele não refere bolsas de sangue apenas pro HU, mas também pro HPS e pro Nossa Senhora das Graças, se necessário, né? Principalmente pro HPS, porque o HPS recebe muitas emergências de politrauma, sangramentos, etc. O horário de doação é das 8 ao meio-dia, mas encerra-se antes, caso não haja a procura de doadores. Segundo a direção do hospital, o horário limitado, por vezes, afasta os doadores, mas como destaca Matheus Berna, todos têm direito a atestado. E o horário é das 8 ao meio-dia, o que dificulta, né, um pouco, mas lembrando que o paciente, a pessoa que vir doar, ela recebe sim o atestado por dia, né? Porque o doador de sangue, sim, ele tem o direito de ficar o resto do dia em repouso em casa. E que é muito importante doar, sim. A estudante de nutrição Juliane Prado é doadora de sangue há 1 ano e conta como é simples e gratificante o ato de doar. Eu comecei doando sangue e foi particular, assim, um amigo meu, ele se acidentou de moto, eu tive que doar sangue. Mas no que eu fui lá doar sangue, eu fiquei sabendo como é que funcionava, porque até então eu não sabia como é que era o processo de doar sangue. Daí me explicaram e me orientaram direitinho e eu vi que era uma coisa muito simples e muito tranquila de fazer, que é uma coisa tão simples, mas ajuda tanto as outras pessoas, sabe? Não demora nada, o que demora é o tempo de retirada do sangue, são 450 ml que retira do teu sangue. Não só a questão de ajudar o próximo, mas eu acho que uma questão, o pessoal também se sente feliz. Eu particularmente me sinto com missão cumprida, sabe? A minha parte de querer ajudar as pessoas. Pode ser simples, pode ser que nem essa doação de sangue. Muitas pessoas precisam. E o estado é carente disso, sabe? Quando eu fui lá a primeira vez doar sangue, me explicaram que são poucas pessoas que são.
não é muita pessoa que vai doar sangue, e é uma coisa tão simples e tranquila de fazer, que as pessoas não fazem. Então, por isso que depois da primeira vez que eu doei, eu mesma falei pra mim que a partir daquele dia eu ia sempre doar sangue, e isso faz 1 ano já, e é a melhor atitude e melhor coisa que eu fiz. As doações de sangue para o HU de Canoas podem ser realizadas no 2º andar do hospital, localizado na Avenida Farroupilha 8001. As principais exigências são estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar no mínimo 50 quilos, ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação, não estar em jejum, porém com alimentação leve e não gordurosa, não ter ingerido bebidas alcoólicas 12 horas antecedentes à doação, não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses e não fazer o uso de drogas injetáveis. Para a Rádio 11, Marcos Melka. Obrigado, Marcos. Agora a gente vai trazer aqui ao programa uma pessoa que é muito especial para nós e que conhece de perto essa realidade da necessidade da doação de sangue. Nossa colega aqui do jornalismo, Fernanda Alves. Fernanda, seja bem-vinda, uma boa noite. Obrigada, Edu, tudo bem? Fernanda, muito obrigada por se disponibilizar para poder falar um pouquinho aqui com a gente. Eu vou iniciar, então, perguntando se tu é doadora, alguém mais na tua família é doadora. Bom, infelizmente eu não posso ser doadora, porque eu não tenho peso suficiente para isso e nem tamanho. Te entendo. Eu descobri isso, na verdade, faz pouco tempo, porque quando eu fui doar, me perguntaram quanto que eu pesava, e eu peso 47 quilos no momento. Então, eu não posso doar. E tu precisa também ter acima de 1,50 m, e eu tô ali. Então, no momento, eu não tô conseguindo doar sangue. Nos conta um pouquinho da tua história, porque a gente já sabe, o nosso ouvinte ainda não, do porquê que tu procurou, né, essa demanda, e compartilha conosco isso que aconteceu, para a gente poder também entender tanto a tua história e o porquê da gente tá trazendo isso à tona nesse momento, né? Sim. A minha mãe, ela precisa de doação de sangue. Faz uns 10 anos, na verdade, que ela descobriu que ela tem anemia. E no comecinho era uma vez por ano, mais ou menos, que ela precisava de transfusões. Era uma bolsa, 2. Só que ultimamente a situação dela tem piorado e ela tem precisado fazer entre 2 transfusões por mês. Entre 2 bolsas e 3 bolsas em cada vez que ela precisa de uma transfusão. E uma certa época em que a gente foi fazer, o hospital tinha 39 bolsas de sangue O positivo, que era o sangue que ela precisa, e nenhuma delas era compatível com o da minha mãe. O que a gente achou estranho, que a gente pensou que qualquer sangue O positivo ela poderia receber. Então a gente pensou, talvez nós, como família, a gente poderia doar. Só que não é bem assim também. Não é qualquer sangue que ela pode receber, existem certos componentes dentro do sangue que podem fazer com que ela não possa receber esse tipo de sangue, por mais que a gente seja família, por mais que o sangue seja do mesmo fator sanguíneo, O positivo. Então, vamos dizer assim que está um pouco difícil de conseguir o material específico para tua mãe, é isso? Sim, o O positivo, ele é um dos sangues mais fáceis de serem doados. Todo mundo pode receber o O positivo. Não, na verdade, todo mundo pode doar O positivo para qualquer pessoa, só que quem tem O positivo só pode receber de O positivo, assim como o O negativo também pode só receber de O negativo. Então, o O positivo doa para todo mundo, mas só pode receber daquelas pessoas que têm O positivo. Entendemos. Então, eu quero deixar o espaço aqui aberto para a gente poder convidar quem está nos assistindo, nos ouvindo, enfim, entrar nessa briga pela tua família, porque afinal é uma causa muito nobre. A gente tem um espaço extremamente bem estruturado aqui da universidade, que é o Hospital da Ubra. Então, deixa o recado, convido o pessoal, por favor. Bom, gente, independente do lugar em que vocês estejam, sempre vai ter alguém que vai precisar de doação de sangue, sempre vai ter um lugar que vai receber a doação de sangue. Além de você poder ajudar a salvar uma vida, você também vai ter algumas vantagens nisso, como, por exemplo, a meia entrada. É uma coisa que a maioria das pessoas não conhecem, mas quem é doador de sangue tem direito à meia entrada em eventos culturais, em cinema, em shows, em teatro. E também tu tem direito à fila preferencial em atendimentos médicos, em postos de saúde. E também, se tu tiver algum problema de deslocamento até o lugar, se tu precisar pegar 1, 2 ônibus, esse dinheiro também é ressarcido.
Tu pode ter direito até 2 passagens para chegar até o local de doação se tu declarar que tu vai doar sangue. Perfeito, Fernanda, muito obrigado por estar aqui, dividir esse Obrigada. tempo, essas informações. Muito obrigado, viu, Fê? Obrigada. Nós agradecemos. Nós já voltamos. A Rádio 11 é um oferecimento de Bibis, come um Bibis e vai! Você procura por porcelanatos, retificados, lisos, acetinados, rústicos, antiderrapante ou não? Nós temos diversos modelos: 40, 50, 60, 80, 90, 1 por 1 e 1,20 por 1,20. Escute esta oferta: Wood Carvalho, 50 por 1 metro a R$ 47,90. Imita madeira. Temos também outras ofertas. Venha conferir. Geraldo Belomé Porcelanatos. Que a felicidade esteja contigo. Eduardo Prado, 1492 em Ipanema. Fones: 3248-5300, 3248-3373. Revisar seu aquecedor a gás é um cuidado que não se deve esquecer. Chame quem é técnico no assunto. Chame Casa Clima Aquecedores. Fone 3029-9190. Quer estudar em uma rede internacional? Tome uma atitude, vem para Dom Bosco. Cursos de administração, ciências contábeis, direito, engenharia ambiental e sanitária e sistemas de informação. Todos bem avaliados nos melhores rankings do ensino superior. Vestibular 2015 é na Dom Bosco. Prova no dia 4 de dezembro. Inscreva-se em faculdade.dombosco.net ou ligue 33616700. Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre. Formação e atitude. A Prefeitura está lançando a Nota Legal, a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica de Porto Alegre. Para o prestador de serviço, é menos burocracia. Para cidadão, mais benefícios. Prestador de serviços, acesse notalegal.portoalegre.gov.br, faça o seu cadastro. A partir de abril, a Nota Legal será obrigatória. Prefeitura de Porto Alegre. Faça seu happy hour no Tirol. É muito bom. Bar e Restaurante Tirol. José de Alencar 520. Sofá House Móveis e Decorações. Visite nossa loja na Avenida Ipiranga 7500 e surpreenda-se. Ou acesse sofahouse.com.br. Sofá House, o melhor para sua casa, melhor para você. Leia na Veja desta semana. Chegou a vez dos profissionais. Depois de 4 anos de erros na economia, Dilma indica Joaquim Levy para liderar gente do ramo. Entrevista: Marco Bobbio, cardiologista italiano, afirma que os tratamentos preventivos são falíveis e que os médicos deveriam intervir menos. Inovação: qual é o segredo por trás das cabeças mais inventivas da história da humanidade? Faça o teste e descubra se você tem uma mente inovadora. Atletas de Ouro dos Números. Saiba quem são os vencedores da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Uma turma que se diverte na busca de soluções para problemas difíceis. Petrolão: os avanços na investigação e a apuração das provas de corrupção no caso que está afundando de vez a grande empresa estatal do país. Nas bancas, garanta a sua. Disponível também no tablet e no iPhone. Veja para não ficar indiferente. Essa é a Rádio 11, estamos de volta. Eu sou o Eduardo Dornelles e esse é o programa experimental do curso de jornalismo da UBRA. Nós falamos ao vivo e direto aqui da Jex no prédio 11. Lembrando que a Rádio 11 é um oferecimento de Bibis, come um Bibis e vai. A gente está aqui ao vivo e eu quero convidar todos a participarem da enquete que está aqui no feed. Se você está no Facebook, dá uma olhada ali, sobre o jogo do River e do Lanús, que vai acontecer daqui a pouco, certo? E você pode, se você é gremista, se você é colorado, enfim, você torce por qualquer time e quiser participar, deixe seu voto, deixe sua opinião, daqui a pouco nós vamos compartilhar esse resultado com nossa audiência. Quem você prefere que o Grêmio enfrente numa possível final de Libertadores? River Plate ou Lanús? Deixe sua opinião. A gente está voltando agora com a programação. A gente tem um convidado muito especial nesta noite, que é uma questão um pouco complicada que aconteceu nesta semana. O documentário O Jardim das Aflições, que foi produzido produzido pelo diretor Josias Teófilo e o Matheus Basso, tem enfrentado há algum certo tempo uma resistência significativa de
da academia e de grupos culturais. O último evento, última situação constrangedora aconteceu na semana passada na Universidade Federal de Pernambuco, que na noite que o documentário ia ser exibido na universidade, grupos contrários às ideias que, obviamente, o filósofo Olavo de Carvalho compartilha, tomaram o local, usaram até mesmo de certa violência para tentar impedir que o documentário fosse exibido. A gente contatou aqui o Matheus Basso, que é produtor do filme, para falar com a gente, para poder repercutir e também para, junto com você, a gente poder pensar esse momento tão delicado que a arte e a cultura no Brasil estão enfrentando. Matheus, seja bem-vindo à Rádio 11. Boa noite. Boa noite a todos os espectadores. Prazer estar aqui. É um prazer falar com você. Matheus, por favor, compartilhe conosco o que aconteceu nesse dia na Universidade Federal de Pernambuco, por favor. Claro, na verdade, fazendo uma pequena correção do que você falou no início, a hostilidade que o filme enfrentou na última sexta-feira, ela não foi só no dia. Já havia uma provocação sendo feita muito antes. Né? Essa exibição que aconteceu na Universidade de Pernambuco foi uma exibição que foi organizada espontaneamente por alguns alunos da universidade, uma iniciativa de alguns alunos, não partiu da produção do filme. E logo que eles começaram a fazer a divulgação normal do evento, como se faz na faculdade, colocando os cartazes do filme, cartazes normais, apenas anunciando a obra, né, que seria exibida, os cartazes começaram a ser sumariamente rasgados, inclusive por professores da universidade. Logo depois de alguns dias, o PCO promoveu, o Partido da Causa Operária, partido digamos assim, de uma esquerda radical, promoveu um evento no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo local, para passar um outro documentário, de algo que eles chamaram de cine-debate, que não teve debate nenhum. Ou seja, era uma clara tentativa de criar uma zona de conflito, que foi de fato o que eles fizeram. Tanto que dava para perceber isso pelo próprio posicionamento deles no local. Eles fizeram o evento deles na entrada da sala de exibição, do corredor de exibição do filme. Então, assim, as provocações, as tentativas de criar uma confusão já estavam começando muito antes por parte dessa militância. E o que aconteceu no dia, era exatamente o que eles desejaram que acontecesse. Tinham algumas pessoas do público, quando acabou a exibição, estavam saindo, e para sair precisavam passar pela área deles. Aí eles começaram a fazer gritos de ordem, de protesto. Eu não sei contra o que, na verdade eles estão protestando porque nenhum deles viu o filme, nenhum deles sabe do conteúdo do filme, e o julgamento que eles fazem a respeito do público do filme e do filósofo que está sendo retratado, chamando eles de fascista, de nazista, é completamente equivocado, não tem nada disso, é um julgamento caricatural, ridículo. E, bom, começaram as palavras de ordem, aí o outro lado, obviamente, algumas pessoas do nosso público também começaram a retrucar. Nesse bate-boca, um dos militantes de esquerda empurrou um rapaz do nosso público, que estava com a camiseta do Bolsonaro, o rapaz que foi empurrado. E a partir desse empurrão começou uma briga de gangue mesmo, o pessoal começou a brigar mesmo. Graças a Deus não aconteceu nada de muito grave, mas foi um acontecimento muito sintomático a respeito do que acontece nas universidades, né? Esse acontecimento físico, essa briga física, ela representa uma briga cultural e intelectual que já está acontecendo há muito tempo, onde grupos de esquerda realmente tentam boicotar a opinião de pessoas que têm uma opinião contrária. Então, foi um momento, foi a gota d'água, né? Foi um momento em que houve realmente um choque físico, mas o choque do ponto de vista moral e intelectual já estava acontecendo há muito tempo. Vocês conseguiram apresentar o material nesse dia ou não? Sim, o filme foi exibido, a sala estava lotado, tinha umas 400 pessoas. A ideia era que houvesse um debate depois, junto com o diretor do filme, o Josias. Obviamente não aconteceu, porque eles começaram a fazer a baderna antes, a militância, mas o filme foi exibido novamente. Eu acredito que foi mais um erro da esquerda, porque esse filme, já tentaram boicotar ele nos festivais de cinema, onde ele começou a ser inscrito no meio do ano. Os festivais todos recusaram o filme, obviamente, porque a classe cinematográfica muitos são alinhados à esquerda, quase todos, eu diria. E o único festival que o filme passou foi o CinePE, e algumas pessoas sabem que quando o CinePE revelou a lista de filmes,
certos cineastas tentaram retirar os seus filmes como uma maneira de protestar contra a listagem de nossos filmes. No fim, a gente acabou ganhando o prêmio de melhor festival, a sala foi lotada também, o público aplaudiu de pé, foi ovacionado, mas já não é a primeira vez que já estava acontecendo esse tipo de conflito, né? Boa noite, Matheus. Aqui quem está falando é a Ellen. Muito boa noite para ti, seja bem-vindo. Eu queria fazer uma pergunta, então, para ti. Como é que vocês viram a repercussão, né, da imprensa sobre tudo que aconteceu, nos jornais, etc.? Não, a repercussão, ela... Teve um artigo na Folha de São Paulo que eu achei que foi mal ponderado, né? Dizia que o que aconteceu aquele dia foi que a esquerda se sentiu intimidada por causa de um outro evento que aconteceu no dia anterior. Eu não sei, parecia que estamos tentando passar um pouco a mão na cabeça deles, mas de maneira geral houve uma repercussão positiva, porque seria muito estranho se não houvesse uma repercussão positiva a respeito do filme, porque claramente é uma injustiça que está sendo cometida, né? Então, no final das contas, a narrativa fica ao nosso favor, porque é muito claro o radicalismo idiota do outro lado, né? Então, no final das contas, o filme acaba sendo favorecido por essas brigas, né? Eu não gostaria que acontecesse esse tipo de conflito, porque é uma coisa muito cansativa. No que aconteceu sexta-feira passada, alguém poderia ter sido gravemente ferido, não aconteceu. Mas, assim, no final das contas, o filme acaba sendo favorecido porque mais pessoas acabam tendo curiosidade a respeito dele, né? Eu até brinquei postei no Facebook, assim, eu botei que eu nunca imaginei que eu teria o PCO trabalhando no meu setor de marketing. No final das contas, é isso que eles estão fazendo, estão levando o nome do filme para muitas pessoas, né? Então, dos artigos, das matérias que têm saído a respeito do filme, a respeito dessas polêmicas, eu tenho sentido que a linguagem está muito honesta, muito justa, né? A gente está vendo aqui no Brasil um momento bastante delicado para as artes como um todo. A gente não vai entrar, eu acho que nem vale entrar no mérito de discutir estética, mas no sentido da liberdade de poder se expressar, né? A gente tem grupos de artistas e manifestações muito claras a favor da liberdade de expressão, principalmente em casos, por exemplo, que a gente viu recentemente, como no caso do MAN, também no Santander. A primeira coisa que nós observamos fazendo o processo de produção é que até agora parece que o filme ele não entrou nessa lista de defesa. Não é verdade? Eu queria ver como é que você enxerga essa, vamos dizer assim, revolta e defesa seletiva e o silêncio, que algumas vezes parece até mesmo condescendente quando um projeto como o seu acaba sendo cerceado, como acabou sendo não só nessa vez, mas também em outras oportunidades. Sim, esse é um processo tautológico da classe artística, né? Que é se alguma obra de arte, ou se algum filme, se algum livro defende uma ideia que eu copio, defende a minha ideologia, ela tem que ser defendida até a morte. Se ela não defende, ela tem que ser silenciada. Isso é meio que padrão, esse lugar comum da intelectualidade brasileira hoje em dia. Então, sim, acontece esse tipo de coisa, né? Você vê essa exposição do MAN, por exemplo, o que aconteceu ali claramente é um crime, né? Não tem muito o que discutir aqui. É evidente que tem que haver a liberdade de expressão, mas não tem que haver liberdade da prática de crime, né? O crime tem que ser condenado, tem que ser restringido. Então, assim, de um lado você tem um filme que é meramente um filme, se você olhar o que está ali é uma amostra muito, muito boa, muito honesta, a respeito de um pensamento de um filósofo. Do outro lado você tem a prática de um crime. A prática de um crime é defendida e o filme de um filósofo é condenado. Quer dizer, que lógica é? Evidente que não tem lógica. Por quê? Porque essas pessoas não vivem através esse tipo de gente não pensa de maneira racional, ordenada e ponderada. Eles fazem um raciocínio que se favorece a minha ideologia e o meu grupo, é certo. Se não favorece, não é certo. Então, se você analisar através dessa ótica, você entende que eles agem dessa maneira. Uma curiosidade que nós temos aqui, que eu tenho desde o início das informações sobre esse documentário, Matheus, por que o Olavo de Carvalho? A gente sabe das posições, que ele é um autor e um pensador que gera muita polêmica. Tem gente que ama ele de paixão, que o considera muito importante, talvez até mesmo na sua formação intelectual. A gente viu manifestações de ruas nos anos de 2015, 2016, que tiveram o rosto do Olavo como
como placa em defesa, mas a gente também tem uma parte significativa da sociedade, principalmente a academia, que o repudia. Eu queria entender qual foi o propósito, tanto seu quanto do Josias, o diretor do filme, em levantar esse tema, em levantar a obra do Olavo. Bom, pelos vezes eu não posso falar, né, obviamente, as razões pessoais dele, mas a pergunta é por que não, na verdade. A questão é a seguinte, é fácil você notar que o Olavo de Carvalho é uma das figuras mais relevantes da intelectualidade brasileira e, atualmente, talvez a mais relevante, né? Então, eu acho que existe essa visão que muitas pessoas têm exagerada a respeito do trabalho dele, é um sintoma da baixa qualidade intelectual do Brasil hoje em dia, de maneira geral. Se a gente vê que na época do Soviético também, o Manuel Bandeira por aí falando, Gilberto Freire, Bruno Tolentino, tantos outros, você teria pessoas num nível de discurso igual o do Olavo de Carvalho, tendo discussões grandes. Mas como tudo caiu, acaba sendo enfático o trabalho do Olavo de Carvalho. E é exatamente por isso que a gente resolveu fazer um filme sobre ele, pela relevância do trabalho dele, porque ele é um dos grandes intelectuais brasileiros atuando hoje em dia. Eu não vejo nenhum outro nível dele no Brasil. Acho que, olha, não sei nem se tem muitos no mundo. E a questão é que, como tudo decaiu muito no Brasil, ele até brinca lá, porque o nome dele significa sobrevivente, né? Então, todo mundo morreu sobre ele. O que, se você analisar a qualidade do que tem sido produzido na academia, inclusive essas reações de ódio, de violência, bom, você pode dizer que sobrou um grande intelectual, é ele. Por isso que a gente resolveu fazer um filme sobre ele. Matheus, muito obrigado pela sua atenção. De verdade, a gente está aqui ao vivo, direto da Ubra, ao vivo pelo Facebook. Obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. Eu acho que a gente pôde esclarecer bastante coisa sobre esse tema, que a gente sabe é bastante delicado e polêmico, certo? Certo. Obrigado, eu que agradeço. Esse foi o Matheus Lazo, produtor do filme Jardim das Aflições. Essa é a Rádio 11, sou Eduardo Dornelles. A Rádio 11 é o programa experimental do curso de jornalismo da Ubra. É um oferecimento de Bibis. Come um Bibis e vai, nós já voltamos. Família, amigos, academia, balada, jantar a dois, barzinho, cinema, happy hour, praia, viagem, tênis, show, salão, filhos na escola, filhos no fim de semana, parque, piscina, tempo, pernas pro ar. Sim. Com gripe, você não aproveita tudo como deveria. Aspirina age na febre, dor e inflamação de garganta causadas por gripes e resfriados. Aspirina. Seu dia fica melhor sem as dores da gripe. Aspirina, ácido acetil salicílico, indicado para alívio sintomático da dor e da febre nos resfriados ou gripes. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Feira Construsul, de 4 a 7 de agosto na Fiergs. Mais de 520 empresas com as novidades da construção. Visite também a Expo Máquinas, feira de máquinas e equipamentos para construção. Construsul, de 4 a 7 de agosto na Fiergs. Entrada franca. Faça já seu credenciamento em www.suleventos.com.br. Realização Sul Eventos. Você conhece o software ERP Ciger? Ele é completo, flexível e adaptável ao seu negócio. Acesse www.resh.com.br e conheça Resh Informática. A Stara, uma empresa genuinamente brasileira, completa 50 anos de evolução constante, oferecendo aos produtores máquinas agrícolas com alta tecnologia que garantem maior eficiência e economia. Procure um revendedor Stara na sua região e conheça a mais completa linha de implementos para a agricultura de precisão. Stara de Não Me Toque, a capital nacional da agricultura de precisão. Acesse www.stara.com.br. Economia de energia é um assunto muito importante para nós brasileiros. Por isso, lá em casa, eu, Lima Duarte, utilizo as lâmpadas FLC que há mais de 15 anos iluminam o Brasil. As lâmpadas FLC economizam até 80% de energia e duram 6 vezes mais que as lâmpadas comuns. Faça como eu, exija lâmpadas econômicas FLC. Essa eu garanto. Essa eu indico. Ganhei um aumento na firma. Minha namorada tem muitas primas. Fiz 18 e quero balada. Fiz 40 e quero a moto tão sonhada.
mais um bom motivo para comprar um carro? Acesse pensecarros.com.br, o seu site de ofertas de veículos. Não pense duas vezes. Pense Carros. Seu plano de saúde está caro. Eu disse, seu plano de saúde está caro. Fale com a melhor consultoria em planos de saúde do Rio Grande do Sul. Porto Med, concessionária autorizada Golden Cross, tem o melhor plano de saúde individual e empresarial. Ligue agora, 3029-2001 ou www.portomedsaude.com.br. Planos de saúde, 3029-2001. Voltamos com o programa Rádio 11, no oferecimento de Bibs. Come um Bibs e vai. Nos siga nas redes sociais, @Rádio 11 Ubra. Curta, comente, compartilhe e participe do nosso programa. Agora a temperatura em Canoas, na Jex, é de 20 graus. Eduardo. Ellen, nosso ouvinte, a gente tem aqui uma convidada especial. Eu quero dar as boas-vindas à professora Vanessa Hauser. Vanessa, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente está aqui para poder divulgar uma plataforma muito especial que o curso de jornalismo está divulgando. Não apenas do curso, mas também aqui da rádio. Se você nos segue, está nos assistindo ao vivo, também vai ter informações e é uma questão muito legal. Eu quero convidar a Vanessa para poder explicar para nós que é a plataforma 1234. É isso mesmo? 1234? É isso mesmo. Então, conta pra gente o que ela significa e quais são os serviços que ela vai trazer. Bom, a plataforma 1234 surgiu de uma conversa, eu acho, coletiva entre todos os alunos da disciplina de jornalismo digital, que é na sexta-feira à noite. Então, apesar de ser sexta-feira à noite, estava todo mundo muito empolgado para criar essa ideia, que na verdade é uma proposta de conteúdo, de produção de conteúdo sobre os centros das cidades da região metropolitana de Porto Alegre e conteúdos, não qualquer conteúdo, mas conteúdos que possam explorar, então, as características do jornalismo digital e uma oportunidade para os alunos experimentarem, né, também coisas novas e inovadoras no jornalismo nesse momento que a gente está vivendo agora, que tem muita coisa diferente surgindo e muitas experimentações. Então, a plataforma ela está alocada, digamos assim, no Medium, que é uma espécie de rede social para blogs, e todo mundo pode acessar através do Facebook, do Instagram, do Twitter, ou através da plataforma mesmo, e pode ver todo o conteúdo que já está lá. É importante que isso, você pode ver isso pelo Facebook também. A página é 1234 também, isso? Isso, @1234. Desculpa, no Facebook eu acho que é @jornalismo 1234. Perfeito, então você pode acessar o material lá, que estarão lá os links para as matérias. E sobre as matérias eu queria ver com você, Vanessa. Quais são as pautas que a gente já tem à disposição para o ouvinte poder acessar e poder desfrutar desse conteúdo? Então, a gente já tem, acho que umas 15 pautas disponíveis. A primeira delas explica um pouquinho a história do projeto, né? Por que ele se chama 1234. Na verdade, em alusão ao prédio mais alto de Porto Alegre, que está localizado nesse endereço, é na Rua da Praia, 1234. 1234, na verdade. Então, a gente criou o nome do projeto em alusão a esse prédio, no sentido de provocar esse movimento, né? Da gente conseguir olhar para o centro desse lugar alto, enxergar ele de uma forma distante, mas ao mesmo tempo fazer esse movimento de descer e conversar com as pessoas e contar a história das pessoas que passam pelos centros e que estão ali, que vivem o seu dia a dia ali. Então, as primeiras pautas contam essa história, conta essa história, diz da origem do projeto, fala sobre o prédio, as personagens que estão no prédio e que, inclusive, foram pautas feitas pelo Eduardo. Eu ia dizer isso que vos fala, produziu, junto com o nosso colega Tem que dar o crédito pelo Eduardo e pelo Matheus, que está ali também. E aí tem uma série de outras reportagens, falando, por exemplo, sobre os indígenas que vivem no centro de Canoas, que comercializam seus produtos no centro de Canoas, os cafés do centro de Porto Alegre, tem reportagem sobre o Santander Cultural, uma reportagem bastante interessante sobre o Hamburgo Velho, né, que também resgata um pouco da história de Novo Hamburgo. Uma história bastante curiosa sobre o roubo de uma santa em Capela de Santana, da imagem de uma santa. Enfim,
um material bastante diverso sobre as cidades de cada um dos alunos, então envolve vários municípios mesmo da região metropolitana. Perfeito. Professora Vanessa, muito obrigado pelo seu tempo. Então, quem quiser acessar esse conteúdo é @jornalismo1234 no Facebook e no Instagram, no Twitter e em outras redes sociais você pode encontrar por @1234. Professora, muito obrigado pelo seu tempo. Viu? Eu que agradeço, espero que todo mundo acesse o material e que aproveite bastante o conteúdo. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigada. Agora a gente quer falar com o nosso colega Diego Silveira, que ele preparou um material muito especial, que eu eu tenho certeza que é bastante construtivo, porque é uma mudança demográfica que nós estamos vivendo aqui em Porto Alegre, a gente está em Canoas, né, mas na região metropolitana de Porto Alegre, que é a presença de haitianos e senegaleses aqui trabalhando, fazendo suas vidas, o que tem sido bastante construtivo, a gente teve experiência. O Diego produziu um material super legal, então eu quero chamar ele agora. Diego Silveira, seja bem-vindo. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Ellen? Por favor, compartilha conosco o que tu preparou para nós. Boa noite, ouvintes. Bom, a onda migratória de haitianos e senegaleses se intensificou, no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Fórum Permanente de Mobilidade Urbana do Estado, estima-se que desde 2012 cerca de 15 mil imigrantes desembarcaram em terras gaúchas, a maioria destes vindos de Haiti e Senegal. Procurando novas oportunidades e uma nova perspectiva de vida, a maioria instalou-se em Caxias do Sul e Grande Porto Alegre. Matar Silá, senegalês de 35 anos e vendedor ambulante, relata como o destino o trouxe para a capital gaúcha. Olha só, a gente sempre buscando oportunidade, curiosidade. Não me arrependo de vir aqui mesmo. Tá um pouco complicado, mas vale a pena de saber outra cultura, outra pessoa, que são bem legal mesmo. Sabe como é que ele vive. De verdade, isso que eu esperava não tá aqui, mas vale a pena de ver. Segundo Matar, ele chegou a São Paulo e foi alertado que no Rio Grande do Sul teria mais chances de emprego. Inicialmente, morou por um período em Caxias do Sul e mudou-se para Porto Alegre há 3 anos. Trabalhou como soldador, porém, por conta da inalação de fumaça, teve que largar o emprego. Hoje, trabalha como vendedor no centro da capital, na Rua dos Andradas. Ele deixa uma filha de 6 anos em Senegal e mantém contato com ela via mensagens de vídeo. Relata que trabalhou em um hotel 5 estrelas no bairro Auxiliadora como ajudante de cozinha e mesmo falando 3 idiomas, jamais foi promovido. Ele pode te ajudar mesmo, para quando você precisa de comida, você precisa de roupa, mas no lugar que você quer trabalhar mesmo, imagina uma pessoa brasileira que fala 3 idiomas, não vai trabalhar na cozinha para lavar a louça. Se eu era brasileira, eu acho que não vai largar nesse hotel. Eu vou continuando a trabalhar lá. Matar possui ainda um curso técnico em informática, porém, ao procurar emprego, é reprovado por não falar português. Segundo ele, os brasileiros são receptivos, porém, quando o assunto é oportunidade de emprego, as coisas mudam. Daí eu trabalhava lá, fazia curso de garçom, treinamento de vídeo. 1 ano e 6 meses, sempre eles me esconderam lá na cozinha. Eu pedi para subir no garçom, o ajudante garçom, eles não me deram. Eu larguei. A maioria dos senegaleses daqui que trabalham na rua quer trabalhar mesmo. Só falta de oportunidade mesmo. Para a Rádio 11, Diego Silveira. Muito obrigada, Diego. Eduardo, ouvintes, eu não sei se vocês sabem, mas a UBRA oferece muita oportunidade de intercâmbio, E o estudante de engenharia química, Cláudio Lisboa, ele veio de Angola há 3 anos e é com ele que a gente vai falar um pouquinho agora. Cláudio, muito obrigada, é um prazer ter você aqui com a gente. Muito boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente que agradece. Cláudio, conta pra gente como é que tu teve a oportunidade de vir para o Brasil, como é que foi isso? Conta um pouquinho para nós, por favor. Eu passei por um processo de seleção de bolsas de estudo de uma empresa multinacional angolana. E esta empresa, ao selecionar os seus candidatos, no total deram 519, e eles foram distribuídos por várias partes do mundo.
E essa empresa tem uma filiação com uma empresa gestora cá do Brasil, que é a Cianerrego, tem como sede no Rio de Janeiro. Ela é que criou convênio com a UBRA para poder assim trazer alguns estudantes para cá. Certo. Tu teve dificuldade para se adaptar aqui? Como é que foi isso? No princípio, algo novo, né? Primeira vez que eu saio do meu país, foi assim um pouquinho difícil. Mas aí depois eu decidi que tinha que abrir-me mais e ser um pouquinho mais explorador, né? Para poder assim abraçar essa nova cultura. Afinal de contas, a ideia que eu tive do Brasil era muito diferente. Porque o que passa na TV é mais em relação a Rio de Janeiro, São Paulo, mais para o Nordeste. Mas é muito diferente do que eu vi aqui no Sul. Sim. Certo. A gente é curioso, eu acho muito interessante e válido colocar isso, porque às vezes a gente vê muita gente falando isso, assim, que tem essa percepção no Brasil um tanto diferente, quando chega aqui é uma outra coisa. Cláudio, por favor, conta pra gente como é a tua vida no teu país, na tua cidade, hábitos que tu tinha, coisas que tu teve que adaptar e coisas que tu ainda consegue fazer e que, poxa, é o mesmo Cláudio daqui, é o Cláudio que vivia lá e conseguiu se adaptar muito bem. Esse processo assim, do que tu fazia lá e o que hoje, como é que tu está levando tua vida, tua rotina, as coisas que tu gosta de fazer no teu tempo livre. Com certeza um Cláudio diferente que está aqui. Eu era um estudante trabalhador, eu trabalhava na parte da manhã e de tarde estudava, eu já fazia faculdade em Angola. E como eu sou testemunha de Jeová, tinha algumas atividades que me preenchiam assim, durante o final de semana, e era assim muito corrida. E como eu morava na cidade capital, que é bem movimentada, é diferente. Quando cheguei aqui deixando os amigos, tudo o que eu fazia, eu já tinha uma rotina, tive que me readaptar, né? Criar novos hábitos para poder, assim, bem dizendo, me inserir nessa nova sociedade. Perfeito. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui. É bastante importante a gente abrir isso para a universidade, para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Afinal, é um serviço que a UBRA tem e é muito importante. De verdade, a gente é muito grato. Obrigado pela tua participação. Mais uma vez agradeço o convite. Perfeito, essa é a Rádio 11, a rádio do curso de jornalismo da UBRA. Diego, fala para nós rapidamente, por quantas anda a nossa pesquisa? Isso é uma coisa que a gente está... Eu estou bastante curioso, eu admito. A gente, quem não sabe ainda, quem não viu, nós estamos com uma enquete no Facebook. Se você rolar o seu feed um pouco mais para baixo, você vai ver. Você, gremista, quem prefere enfrentar numa possível, é importante esses termos, uma possível final entre Grêmio e um dos times argentinos que está no outro chaveamento, que é River Plate ou Lanús. Diego, conta para nós como estão as votações. Por incrível que pareça, os gremistas, ou podem ser que sejam colorados, voltando, né? 75% para o River Plate e 25% para o Lanús. Segundo a opinião dos nossos ouvintes, querem ver uma final entre River e Grêmio. Eu tava analisando os comentários antes de nós entrarmos no ar. Eu vi, por incrível que pareça, muita gente precavida, falando no sentido assim de que não, precisamos enfrentar o Barcelona antes, mas... Enfim, isso é para um outro bloco que a gente vai discutir mais. A Rádio 11 é um programa que é para Bibis. Come um Bibis e vai, nós já voltamos. Sabe a diferença entre uma panela inox e outra? Uma pesa na mão, a outra é tão levinha. Uma tem fundo triplo, não só uma camadinha. Uma não deforma, a outra coitadinha. Se cai no chão, fica toda amassadinha. Uma cozinha bem, a outra dá uma queimadinha. Panela inox de verdade é Tramontina. Uma é resistente enquanto a outra tão fraquinha. Panela inox de verdade é Tramontina. Uma é panelão enquanto a outra é panelinha. Panela inox de verdade é Tramontina. Não se engane, panela inox é Tramontina. É inverno em Bento Gonçalves, na Serra. O clima aconchegante dos hotéis da Londer tornam esse momento especial para as férias em família ou para um final de semana inesquecível, com uma ótima programação. O mini curso de vinhos e espumantes, o teatro e cineminha infantil.
O pacote de inverno oferece opções de 2, 3 e 4 diárias, uma sessão de sauna e um presente. Acesse www.dalonder.com.br ou entre em contato pelo 0300 147 3000. Esperamos você para viver momentos de alegria e emoção em Bento. Oi, eu sou o seu carro e vim aqui pedir para você parar de abastecer em qualquer posto. Pô, isso dói muito em mim. Eu posso até aguentar estofado molhado, vidro sujo, barbeiragem, mas gasolina sem qualidade, aí é brincadeira, né? Tenha dó do seu carro. Só abasteça nos postos Petrobras com a marca de olho no combustível, onde o controle de qualidade é infinito para você abastecer com qualidade sempre. Postos Petrobras. O Brasil se encontra aqui. Escute esta oferta. Porcelanato de madeira de R$ 42,50 por R$ 29,90. Cores Imbuia e Nogueira. Piscina, não conserva calor e não encarde, 45 por 45 e 60 por 60 a R$ 39,90. O melhor e maior estoque do sul do país. Geraldo Belomé, Eduardo Prado 1492 em Ipanema. Fone 3248-5300. Cardiologia, câncer, neurologia e com problema vascular? Pois é, estão dizendo que é tudo pelo SUS. Será verdade? Mas claro, tchê. É só a Secretaria Municipal de Saúde do teu município entrar em contato com a Santa Casa de Rio Grande. Mas que baita! Um hospital que atende pelo SUS com tudo de graça. Santa Casa do Rio Grande. História e modernidade. Um grande complexo hospitalar à disposição do SUS no interior do Rio Grande do Sul, em Rio Grande, esperando você. Boa tarde. Boa tarde. Qual é seu nome? Meu nome E o cargo pretendido? Quais são as suas principais realizações? O que você procura em um emprego? O que você fez na sua última experiência profissional? Qual foi a decisão mais difícil que você já tomou? Você é capaz de trabalhar com prazos definidos e sob pressão? Quais seus pontos positivos e negativos? Você tem bons antecedentes? É preciso conhecer bem quem você contrata para um cargo importante. Nessas eleições, pesquise o passado e as propostas dos seus candidatos. Vote consciente. Justiça Eleitoral. Mais uma novidade da empresa que é sempre a primeira a ser única. A TKTS inova com o lançamento do ingresso sintético impermeável e com alta resistência ao rasgo. Impressão em uma ou mais cores, numerados com código de barras. Produção 48 horas úteis. Aproveite preço promocional. Acesse www.tkts.com.br com mais notícias e informações ou entre em contato pelo fone 2131-5821. TKTS, corações e mentes trabalhando por você. Voltamos com o programa Rádio 11 no oferecimento de Bibis. Come um Bibis e vai. E lembrando, por favor, nos siga nas redes sociais, @Rádio 11 Ubra. Curta, comente, compartilhe. Para nós é muito importante a sua participação. Agora a temperatura em Canoas é de 22 graus. Eduardo. No próximo domingo começa o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que avalia o desempenho do estudante e ajuda no acesso à educação superior, como ProUni, SISU, Pronatec e outras instituições com financiamento estudantil. A gente conhece muito bem, afinal estamos aqui pelo Enem, mas o Matheus Leandro vai nos trazer melhores informações mais completas sobre as provas que vão ocorrer nos próximos 2 domingos. Matheus? Mais de 6 milhões de estudantes farão no próximo domingo a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. São mais de 6,7 milhões, que pela primeira vez na história o exame será realizado em 2 domingos consecutivos, e não em um único fim de semana. No dia 5, os candidatos terão pela frente as provas de linguagens, códigos, ciências humanas e a de redação, que possui o valor mais alto. O clima é de muita expectativa para quem vai fazer a prova, como a Thaís Ferrão, de 18 anos, moradora de Gravataí, que pretende cursar medicina. O Enem ele tem como foco discutir as questões sociais, questões culturais, né, questões políticas, assim como o meio ambiente. O meio ambiente já há alguns anos que o Enem não trata, né, especificamente na redação sobre isso. Então, o que pode vir? Nós temos aí os 30 anos relacionados ao quê? Relacionados ao nosso primeiro e único acidente nuclear, que foi o caso do Césio 137 lá em Goiânia. A saúde, o que pode vir? A questão que veio à tona ali no início do ano, né, que foi a febre amarela, aí nós temos a dengue, chikungunya, né, que são doenças ali causadas pelo mosquito Aedes. Também pode ser uma temática. Esse é o professor Sérgio Santana, que trouxe os possíveis temas para a redação. Agora sim, nós vamos escutar a Thaís Ferrão. Primeiro, eu tenho que ter em mente que o meu texto,
ele é sim formado por uma estrutura de 3 parágrafos. É lógico, o que não pode faltar em relação ao meu parágrafo introdutório? Minha posição, eu tenho que deixar isso claro para o leitor. O meu desenvolvimento ele vai se basear em argumentações. E estas argumentações elas precisam ser sólidas. Seja baseada em exemplos, seja baseada em citações, seja baseada em analogias históricas, seja baseado em estatística. Então eu tenho que tomar cuidado com ortografia, a concordância, a regência, a conjugação verbal de suma importância, assim como acontece em relação ao fato de se planejar. O que eu preciso fazer? Eu preciso planejar o meu texto. E aí depois que eu vou colocar de maneira definitiva, na folha definitiva, o meu texto. Faço o rascunho primeiro e depois passo na folha definitiva. É isso. Aproveitem. Se utilizem da prova de linguagens e também de ciências humanas. Bom, tivemos um problema técnico aqui. Esse foi as dicas do texto dissertativo do professor Certo Vestibulares e dono do canal do YouTube Redação Sem Medo. Agora a gente vai escutar as expectativas de quem vai fazer a prova. Thaís Ferrão. Eu estou super ansiosa e eu comecei a fazer cursinho desde o início do ano. E sobre a prova, sobre o Enem, acredito que vai ser difícil sim, mas como vai ser em 2 domingos é mais tranquilo, porque a gente tem aqui esse intervalo de uma semana entre uma prova e outra, acho que vai ser mais fácil da gente estudar. O Felipe Paitz, 19 anos, morador de Porto Alegre, quer ser publicitário no futuro. Estou com uma expectativa boa para a prova, porque estou estudando desde o início do ano e fazendo cursinho. Eu espero conseguir passar esse ano e poder cursar publicidade. E a Kemira Coelho, também de 19 anos e moradora da capital, sonha em fazer artes cênicas. Acho que vai ser uma prova bem difícil, né? Porque por mais que tu se esforce e estude bastante, tu nunca está 100% preparado, né? Porque abrange muitas coisas, muitos temas e às vezes simplesmente não é bom no negócio. Então a minha expectativa é de me dar bem mal em algumas coisas, principalmente em relação a exatas. Eu nunca fui muito boa nisso. No programa da semana que vem, confira o ambiente dos estudantes durante o exame do próximo domingo. Para a Rádio 11, Matheus Leandro. Obrigado, Matheus. Agora a gente vai fazer uma atualização que eu acho que todo mundo tem interesse, que foram os jogos da Champions League que aconteceram na tarde desta terça-feira. Vamos voltar com o Diego Silveira para ele nos atualizar. Diego, como foram os jogos hoje da Champions League, os brasileiros que marcaram, o que tu tem para nos destacar, Diegão? Isso mesmo, Eduardo. Pelo grupo A da Champions, Manchester United bateu no Old Trafford o Benfica por 2-0. Pelo mesmo grupo, o Basel perdeu em casa para o CSKA Moscou, o time do Vitinho, ex-Inter, né? Pelo grupo B, o PSG goleou o Anderlecht por 5-0. Neymar fez um belo gol de fora da área. O jogo foi na França. Pelo mesmo grupo, o Bayern bateu fora de casa o Celtic, na Escócia, pelo placar de 2-1. O Atlético de Madrid empatou em casa com o Karabag em 1-1, tropeçou. E a Roma goleou o Chelsea, surpreendente, em Roma por 3-0. Quanto que a Roma venceu o Chelsea? 3-0. É um belo em placar. Roma. Belo placar, até bastante surpreendente. O que temos para amanhã de jogos, principalmente dos brasileiros? Para completar, o grupo D, esqueci de falar, o grupo D, o Sport empatou em casa com a Juventus e o Barcelona não saiu do 0 com o Olympiacos na Grécia. Amanhã, pelo grupo E, temos Sevilha e Spartak em Sevilha. O Liverpool joga contra o Maribor no Anfield. Pelo grupo F, temos Napoli e Manchester City. Manchester City quer manter o 100% de aproveitamento. Pelo mesmo grupo, Shakhtar pega o Feyenoord. Pelo grupo G, temos Besiktas e Mônaco. Na Turquia e em Portugal, temos Porto contra o Leipzig. Leipzig que está na zona de classificação, surpreendentemente, à frente do Porto. Pelo grupo H, temos Borussia Dortmund contra o Apoel. E em Wembley temos Tottenham contra Real Madrid. Um bom jogo aí pra gente. Tottenham e Real Madrid, eu acho que talvez o principal jogo desta quarta-feira. Eu queria ver contigo o que tu acha desse 0-0 entre do Barcelona. O Barcelona, depois que o Neymar saiu, ele tá num declínio, assim. O Iniesta não jogou esse jogo contra o Olympiacos, o Paulinho foi titular, né? O Paulinho que vem sendo destaque no time do Barcelona, apesar de ser reserva.
Mas é um decréscimo muito grande, né? A falta do Neymar é muito sentida pelo time do Barcelona. Paulinho tá fazendo... Paulinho, acho que é destaque. Paulinho na Liga Espanhola tem 3 gols. É o mesmo número de gols do Griezmann, que é do Atlético de Madrid, e, inclusive, do Cristiano Ronaldo. Né? O Paulinho só não fez mais gols que o Messi nessa temporada no Barcelona. É algo assim que quem fala... Eu sou um torcedor do Barcelona, eu não tenho problema em reconhecer, admitir isso, e eu fiquei receoso com o Paulinho, mas, né, principalmente pelo valor que pagaram pelo Paulinho. Mas é pra morder a língua, né? Porque ele tá fazendo tendo um belo desempenho. E o Neymar hoje, como é que foi? O Neymar, o principal destaque do jogo do Barcelona não foi o Neymar, foi o Kurzawa. Foi o principal destaque do PSG, mas o Neymar foi, como sempre, deixou a marca dele, fez um belo gol em uma cobrança de escanteio que ele cobrou curto, surpreendentemente, né? Um escanteio curto resultou em gol. O Neymar bateu de fora da área, não deu nenhuma chance pro goleiro do Anderlecht, fez mais um gol na Champions League. Eu senti um teor do Diego, não sei se o ouvinte concorda, assim, contra o futebol moderno, contra o escanteio curto, é isso, Diego? O futebol moderno tem essa mania de ter um escanteio curto e lateral na área, uma coisa que eu ainda tenho dificuldade de entender, mas enfim. Perfeito, Diego, muito obrigado. Já tu volta pra gente poder continuar nos esportes. Amanhã o Grêmio enfrenta o Barcelona de Guayaquil. E o primeiro jogo nós já sabemos, foi 3-0 para o Grêmio lá em Guayaquil. Porém, tem o jogo de volta e a Arena está esperando cerca de 56 mil torcedores. E a gente sabe, quem conhece a Arena, conhece a região do Humaitá, que é bastante complicado tanto chegar e principalmente se deslocar. Por isso, a gente contatou o gerente de fiscalização de trânsito da EPTC, o Zigomar Galvão, para poder brevemente compartilhar conosco qual é a estrutura que foi montada pela EPTC para receber a delegação do Grêmio amanhã e os torcedores. Zigomar, boa noite. Boa noite, Eduardo, Helen, boa noite aos ouvintes da Rádio Ubra. Pois então, temos aí um grande evento amanhã na Arena. Grêmio e Barcelona, 21h45, previsão de estádio lotado. Né? E estamos com o seguinte esquema, né, de trânsito e transporte para tentar facilitar um pouco, né, a vida dos torcedores que vão para o jogo na Arena amanhã. O que importa é que o nosso ouvinte, né, tenha de conhecimento com relação às manobras de trânsito para amanhã. Entrada do jogo. Os portões os estacionamentos estarão abertos a partir das 16 horas. Já o acesso ao estádio deve acontecer a partir das 18h45. A estrutura de fiscalização de trânsito, evidentemente, que vai acompanhar ali a abertura dos estacionamentos. Ou seja, a partir das 16 horas, a fiscalização já passa a atuar no terreno de forma mais intensiva. Desde cedo da manhã, a gente já estará ali na volta fazendo alguns isolamentos, né, que são necessários das manobras, e soltando material de sinalização. Para a entrada do jogo, a gente deve implementar algumas manobras de trânsito ali naquele trecho da obra da ponte, né, a nova ponte do Guaíba, próximo ali daquele entroncamento com a Dona Teodora. Então, nesse ponto ali, a Queiroz Galvão está retirando ali o material de sinalização que tem naquele trecho ali. Nós estamos fazendo algumas alterações ali na estrutura viária para ampliar a capacidade de circulação naquele trecho. Então, para o início da partida, a gente deverá estar implementando ali uma ampliação, né, um contrafluxo ali em cima do trecho do canteiro para melhorar a fluidez. Ainda para o início da partida, a partir da rua Graciano Camozato, conhecido como Rua 5, ali, até o estádio da Arena, até o estádio, a gente vai colocar um contrafluxo, ou seja, a gente vai inverter parte do fluxo da voluntários que deverá se aproximar do estádio pela contramão. Então, meia pista daquela destinada que vem, né, do estádio para o centro, ela será destinada para ir para o bairro, ou seja, para levar os torcedores, principalmente os que estão de veículos, até o estádio.
Isso ainda para o início do jogo. Uma informação também que é importante que se aponte é que a 448, aquele acesso da 448 para a arena, para a região da arena, ali para Leopoldo Brentano, que é aquela avenida que fica em frente ao estádio ali, ela será fechada por volta de 19 horas, 19h30 mais ou menos. Por quê? Porque a gente deve ter uma ocupação plena da Leopoldo Brentano lá em frente ao estádio por torcedores. E aí fica inviável, né, por evidência, a circulação de veículos naquele trecho. Certo. Zigomar, a gente agradece a tua colocação e contribuição. A gente está com o nosso tempo estourando aqui. E agradecemos também, pedimos que o ouvinte chegue cedo, se possível, o torcedor que vai até a arena, para poder chegar com conforto e não enfrentar dificuldade na hora de chegar. Exatamente. É importante também essa manobra que o torcedor colabore, né, chegando um pouco mais cedo, porque isso também facilita, diminui o estresse no início da partida. Perfeito, então. Nós agradecemos sua colaboração, uma boa noite, muito obrigado pela sua participação. Boa noite, boa noite. Agora sobre o Grêmio, a gente tem aqui a nossa repórter, a musa do bloco 103, no da arquibancada Gramado da Arena, Vitória Toneto, com mais informações do Grêmio. Victória. Boa noite, Eduardo. Bom, o Grêmio está muito focado na partida e garante que a vantagem de 3-0 para o time do Equador está sendo colocada de lado e que o oba-oba, como definiu o técnico Renato Portaluppi, está apenas na torcida. Muita gente pode achar que é da boca para fora, mas não é. Se o Grêmio venceu o Barcelona lá, o Barcelona também tem condições de vencer o Grêmio aqui. Então é esse todo cuidado, esse oba-oba que eu não estou deixando chegar no vestiário. Muita gente aqui no Brasil, após a partida lá contra o Barcelona no Equador, falou que o Grêmio já estava na final, e eu discordo disso totalmente. Eu acho que as pessoas, de repente pela emoção, mas eu não gostei muito desse tipo de comentários por parte de algumas pessoas, porque se eu falo, após a partida lá no Equador, que o Grêmio já estava classificado, ia ser criticado. Se um jogador meu fala que o Grêmio já estava classificado, ia ser criticado também. Falando em torcida, os gremistas devem lotar a arena amanhã. A previsão é de mais de 52 mil torcedores para incentivar o tricolor na primeira semifinal da nova arena. O provável Grêmio deve ter Marcelo Groy, Edilson, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortez, Michel e Arthur. E na linha de 3 jogadores de meio campo, Ramiro na extrema-direita, Luan centralizado, Fernandinho na esquerda e Lucas Barrios na frente. A dúvida fica por conta de quem será o primeiro volante. O Michel está em processo de recuperação da artroscopia, feita no joelho. Chegou a jogar domingo agora contra o Avaí, mas está sendo avaliado pelos médicos. Se não jogar, entra o Jailson, que jogou o primeiro jogo no Equador e entrou muito bem. A partida na Arena também terá o árbitro de vídeo, a exemplo do que foi o primeiro jogo no Equador, mas agora com a presença de 22 câmeras e não apenas 13, como foi anteriormente. A Conmebol realizou ontem na Arena um jogo-treino para testar o árbitro de vídeo. Lembrando que quem decide continua a ser o árbitro central. O vídeo será apenas um auxílio para a decisão. O tempo gasto durante a verificação será adicionado aos acréscimos. A Rádio 11 foi ouvir os principais jornalistas esportivos do Rio Grande do Sul sobre a expectativa para a semifinal da Libertadores. O repórter e apresentador da Rádio Gaúcha, o jornalista José Alberto Andrade, acha quase impossível que o Barcelona reverta o resultado de Guayaquil. É uma grande tentação dizer que o Grêmio já está classificado para a final da Libertadores da América. Mas a tentação tem muita razão de ser. O Grêmio vai jogar amanhã com uma vantagem de 3 gols, vai jogar em casa, vai jogar com o time praticamente completo, ou completo, o Renato é que escolhe quem vai botar, se Jailson ou Michel, mas todos estão à disposição do técnico, e ainda por cima, vai jogar contra um adversário que além de ter que fazer 4 gols, nem chegou a Porto Alegre direito, teve todo tipo de problema na viagem. Olha, convenhamos, e é o Barcelona. A diferença entre Grêmio e Barcelona, por si só, de 0-0, já é a favor do Grêmio. Então, não tem como a gente não ceder à tentação de dizer que o Grêmio já está na final da Libertadores. Pode até que não repita os 3-0, pode até que venha perder o jogo, mas jamais vai acontecer de uma reversão daquilo que foi desenhado e que foi assinado, foi sacramentado lá em Guayaquil. Cabe ao Grêmio esperar entre River e Lanús para saber quem será o seu adversário.
torcendo. Quem gosta de jogar em casa a segunda partida para que o River, com toda a sua camisa, seja o adversário, e quem quer desafiar o estádio, o ambiente até inóspito de lá Fortaleza, o estádio do Lanús, torcendo para que o Lanús reverta essa situação e tenha o segundo jogo na sua casa. Mas no jogo desta quarta-feira, a situação ela é totalmente decidida no confronto. O jogo em si pode ter uma realidade diferente, mas não se tira, não tem como o Grêmio, nem que o Grêmio concorde com o Barcelona, ele perde a vaga na final da Libertadores. O comunicador de rádio e narrador da Rádio Grenal, Júlio Lemos, acredita que o Grêmio já está com a classificação encaminhada para a fase final da Libertadores. Sofreu demais com seus desfalques, mas lá no Equador, na semana passada, diante do Barcelona de Guayaquil, nós todos nos surpreendemos. Acredito eu que nem os torcedores gremistas mais fanáticos acreditariam, esperavam uma vitória tão convincente, com um placar tão elástico. Nunca feito antes da história de uma Libertadores, um clube em uma semifinal, fora de casa, aplicar um placar de 3 ou mais gols. O Grêmio fez isso e não foi somente um resultado positivo. O Grêmio reencontrou o seu futebol encantador, reencontrou o seu futebol de qualidade, com jogadas inteligentes, com triangulações, com agilidade, com precisão nos passes, com domínio, com posse de bola, com criatividade, com oportunidades legítimas de gol para perturbar a defesa adversária, o seu futebol envolvente, o seu futebol efetivo, o Grêmio conseguiu e o placar foi apenas o reflexo disso, 3-0 para o Grêmio. É claro, eu prego muito contra o salto alto, contra o excesso de otimismo, por mais que o placar tenha sido muito elástico, mas é bom lembrar que na história recente do futebol, e o próprio Grêmio já passou por isso, reversões de placar às vezes acontecem. É muito difícil, é muito improvável, mas o Grêmio tem que entrar em campo com bastante humildade, com bastante foco, concentrado e ampliar ainda mais esse placar no agregado dos 180 minutos para garantir de uma forma bem tranquila, bem serena a sua classificação e aí sim esperar o seu adversário argentino, que será definido logo mais para a grande final da Libertadores. Com as informações do Grêmio para a Rádio 11, Victória Toneto. Vitória, muito obrigado. E agora nós temos um convidado muito especial para a gente poder repercutir junto e projetar esse grande jogo que vai acontecer na Arena na noite desta quarta-feira. É o Luiz Magno, comunicador da Rádio Guaíba. Luiz, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite aos companheiros aí da Rádio 11. Alegria falar com vocês. Estamos aqui. Estou aqui para os questionamentos, para qualquer esclarecimento que for necessário a respeito desse belo jogo de amanhã que nós teremos na Arena. Amanhã a gente tem um jogo que é muito atípico, não apenas pelo placar elástico que o Grêmio conseguiu conquistar lá em Guayaquil, mas também por essa circunstância que é o Barcelona ter chego tão tarde em Porto Alegre, né? A gente começou o programa, eles ainda não haviam desembarcado em Porto Alegre, vão ter menos de 24 horas para conseguir se habituar à cidade e descansar. Eu gostaria de, com a tua experiência, que tu pudesse colaborar com a gente e tentar projetar o que vai ser esse jogo amanhã na Arena. Tanto o Grêmio, que vai ter um placar a seu favor, a torcida a seu favor, e esse Barcelona que vai estar, obviamente, à procura do resultado, mas descontado por essa questão física. Olha, primeiro de tudo, a competência que o Grêmio teve lá em Guayaquil, acredito que tenha surpreendido não só aqueles que trabalham com futebol, os próprios torcedores gremistas, todos aqueles que acompanham mais de perto o futebol, especialmente o caso de uma Libertadores da América. O 3-0 lá, e agora há pouco acompanhava o depoimento do colega Júlio da Rádio Grenal, Júlio Lemos, está decidido, sim. Não, a menos que uma hecatombe nuclear aconteça, reverteria a situação. Mesmo com o Barcelona tendo vindo já dias antes a Porto Alegre, se preparado, treinado com toda a motivação, vai ser eliminado motivado, se for o caso. Já está decidido. Ainda que o primeiro jogo fosse na Arena e o placar mesmo, 3-0, e essa partida de volta, ao invés de ser em Porto Alegre amanhã, fosse lá em Guayaquil, já estaria decidido também, por mais que houvesse fator local em favor do Barcelona. É justamente o contrário. O Grêmio vai jogar em casa, com toda a sua torcida, já mais de 50 mil ingressos garantidos, 50 mil torcedores garantidos na Arena amanhã. Vai ser uma grande festa. Pode acontecer do Barcelona tentar alguma reação, pode acontecer até de vencer a partida, mas não há a possibilidade, a só não é 100% porque não foi jogado esse confronto, não foi disputado esse confronto da volta. Mas está 99,9999% o Grêmio na decisão dessa Libertadores. Quanto à logística do Barcelona, pelo que sei, houve uma
questão em relação ao voo fretado deles, que não haveria licença da ANAC para que se viesse direto ao Brasil, ficaram na Bolívia, estavam ainda durante a tarde tentando a vinda aqui para o Brasil. Vão chegar nessa madrugada, creio que logo mais à madrugada, ou talvez amanhã mesmo, durante o dia, poucas horas antes do jogo. Está decidido. O Grêmio está na final da Libertadores, com atuação impecável, tudo aquilo que nós imaginávamos, dificuldade, até pela queda de rendimento do Grêmio, especialmente no Campeonato Brasileiro. Imaginava um jogo muito mais disputado lá em Guayaquil. Não foi o caso. O Grêmio dominou, o Grêmio fez 3 gols, poderia ter feito mais, deixando ainda mais sacramentada essa vaga. Mas 3-0, creio eu, uma atuação impecável do Luan, que para mim é o principal jogador em atividade no futebol brasileiro. Segurança, defesa, especialmente com o Kahneman, geralmente é um pouco abaixo nesse jogo lá de Guayaquil, mas em um nível muito bom, um nível maravilhoso, que credencia o Grêmio. Marcelo Broto é uma defesa que todos acompanhamos, imagino que vocês aí também, amigos do Rádio 11, acompanharam aquele jogo, acompanharam aquela defesa fantástica do goleiro do Grêmio. Tudo isso, todos esses ingredientes, o jogo de amanhã apenas para cumprir tabela. Vai classificar, e aí só esperar para o adversário, pelo adversário logo mais, River Plate ou Lanús, que logo mais 10h15, se não me engano, é o jogo entre os dois argentinos. E para virarmos a chave aqui, falar um pouco de Internacional, Luiz, o que tu prevê desse restante de campeonato Série B que o Inter ainda tem pela frente? Como tu acha que vão ser esses próximos jogos e essa projeção de Internacional, tanto para a final da campanha, quanto também para o ano que vem? Internacional, eu imagino já classificado de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. É apenas formalidade esses últimos jogos. Já era para ter acontecido uma vitória contra o Ceará, mas também não posso tirar o mérito desse adversário. É uma equipe tradicional do futebol brasileiro em termos de Série B. É uma equipe que está ali agora na vice-liderança da competição, tem sua qualidade também. É outro que deve subir junto com o Internacional. Eu creio que já deve acontecer nessa sexta-feira uma partida diferente, um aspecto diferente contra o CRB. E aí na terça-feira a oficialização, ou melhor, na segunda-feira que vem a oficialização do retorno do Inter lá em Lucas do Rio Verde. A Série B, a gente sabe, é uma qualidade muito inferior, por mais que o Internacional tenha o disparado em termos de nome, em estrutura, a melhor dessa Série B, está jogando esse campeonato, está nessa competição, tem de disputá-la aos trancos e barrancos, especialmente não tanto pelo Inter, mas pela forma de jogo que os adversários se colocam, times fechados muitas vezes, que o Inter não consegue romper essas barreiras. Mas é questão de tempo, vai subir com grande antecedência, vai ser o campeão, creio que com 1 ou 2 rodadas de antecedência dessa Série B. Para o ano que vem, acredito que tem que haver uma reformulação de pelo menos metade do elenco. É uma equipe suficiente para uma Série B, mas como falei agora há pouco, é um campeonato muito diferente. Por mais que a Série A Nacional tenha jogos horríveis muitas vezes que a gente acompanha, a Série B é a caravana do terror. Então, é muita diferença, uma discrepância técnica. Por mais que a Série A tenha suas dificuldades hoje em dia de qualidade, a Série B é pior ainda. E aí vocês podem imaginar uma Série C, uma Série D, a Série J e assim por diante. O futebol brasileiro vem passando por um momento ruim, tecnicamente, no seu território. Não há nomes, não há jogadores, especialmente eles que estão no estrangeiro. Mas dentro aqui do futebol brasileiro, a qualidade, ano a ano, ela vem baixando e muito. É o caso da Série D, mas o Inter vai subir com tranquilidade. Repito, 2018 tem que mudar pelo menos metade do elenco. Não sei se questão de comando técnico também, vai ter aquela situação, o Augusto vai ser campeão da B, nós vamos demitir o cara. Não sei se será um técnico suficiente para 2018. Campeonato Gaúcho, beleza. Esse aí, Grêmio Internacional já entram, por mais que esse ano tenha sido o Novo Hamburgo campeão, mas Grêmio e Inter sempre entram com a grande vantagem, com a tradição, com a superioridade em relação aos demais adversários. Então, tanto faz, tanto fez o técnico que vai estar à frente. Mas o brasileiro, se o Inter não quiser passar por um filme de terror, tipo o Vasco da Gama, que por enorme que seja o clube vem passando, o Vasco é um eletrocardiograma, um ano na A, um ano na B nos últimos 10, 15 anos, o Internacional não pode sujeitar isso, tem que se preparar para não ter nenhum atropelo no ano que vem no Campeonato Brasileiro da Série A. Luiz, muito obrigado pela sua participação. As portas estão abertas, vão acontecer mais jogos decisivos nesse próximo mês. A gente quer a tua participação e a tua colaboração, viu? Tu é sempre bem-vindo aqui conosco. Eu que agradeço o convite aí de vocês, a tia Eduardo, também a Ellen, aí, a Vitória, que entrou em contato mais cedo comigo, especialmente meu querido professor Sérgio Lima, que eu tive a alegria de ser aluno aí, questão de 10, 11 anos atrás, aí na própria Ubra,
nesse glorioso Prédio 11, na nossa querida Rádio 11 também, que já fiz alguns programas por aí. Então é uma alegria sempre falar com os colegas, os futuros jornalistas também, que estão saindo da nossa querida Universidade Luterana do Brasil. Verdade. Muito obrigado, um abraço, uma boa noite. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós já voltamos. Rádio 11 é um oferecimento de Bibis, come um Bibis e vai. Segurança é o que você encontra quando entra na Excelsior Pneus. Linha completa de pneus Pirelli. O pneu oficial da Fórmula 1, da Stock Car Brasil e do Marcas e Pilotos Gaúcho. Seu carro merece. E conte com um padrão Excelsior de serviços e atendimento. Um compromisso com seus clientes. Dirija com cuidado e respeite as leis de trânsito. Rode Excelsior, rode Pirelli e pague rodando. Casamento é sinônimo de casa nova e família crescendo é sinônimo de reforma. Não importa o tamanho do seu projeto, com o financiamento para material de construção Poupex, ele sai do papel. Juros baixos, crédito ágil, 96 meses para pagar e até R$200 mil para financiar sua construção, reforma ou aquisição de armários modulados. Financie o material de construção pela Poupex e mãos à obra. Ligue 32250269 ou acesse poupex.com.br/FMCG. Ministério da Cultura e Viva em Cena apresentam Marisa Hort em Romance Volume 3. Agora vai. Uma peça de humor e conflitos amorosos dirigida por Natália Barros. Dia 29 de novembro no Teatro do Bourbon Country. Ingresso rápido 4003-1212. Classificação 14 anos. Lei Federal de Incentivo à Cultura. Patrocínio Porto Seguro e Vivo. Realização Super Amigos, Opus, Ministério da Cultura e Governo Federal. Brasil. País rico é país sem pobreza. A Italínia Móveis Planejados acaba de lançar uma promoção incrível. A partir de hoje, todas as compras poderão ser parceladas em até 18 vezes, com primeiro pagamento para 120 dias. E você ainda acompanha seu pedido online. Consulte o regulamento e as lojas participantes em italinia.com.br. Não compre móveis planejados sem consultar nossos preços. Promoção Agora ou Nunca Italínia, sempre realizando o seu projeto de vida feliz. Doutor Renato, o cliente cancelou a reunião. Eu mereço. Doutor Renato, seu pedido vai atrasar. Eu mereço. Doutor Renato, o senhor esqueceu de buscar seu filho na escola. Doutor Renato? Doutor Renato? O que você merece é férias. Alugue um carro na Localiza, economize e viaje do seu jeito. Desconto em reservas antecipadas e combos com tudo incluso. Acesse www.localiza.com/férias e aproveite. Confira na Boutique de Carnes La Carniceria as opções de kits para sua festa de final de ano, conforme o tamanho do seu evento. Dentro do Posto BR, na Diário de Notícias. A fantasia e a realidade se confundem nos ambientes criados para o convívio do amor. Motel Medieval. Momentos que marcam. 50% em toda a loja. Balbueno Tapetes, o melhor em tapetes do DC Shopping, Bourbon Country e Ipiranga 7464. Estamos de volta com a Rádio 11, o programa experimental do curso de jornalismo da UBRA. Eu sou o Eduardo Dornelles, esse é um oferecimento de Bibis, come um Bibis e vai. Agora são 9 horas e 28 minutos, 21 graus aqui no campus e nós chegamos ao bloco que todos esperavam. O bloco do Spotted UBRA. Eu quero convidar a vir à mesa o nosso Spotted Boy. Spotted Boy. Spotted Boy é bom, hein? Safadinho, com seu bigodinho. Marcos Melchior, meu boa querido, noite. seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Ellen. Estamos chegando novamente, então, com o quadro preferido da galera do campus, o nosso saudoso Spotted UBRA. Pra quem não sabe, Eduardo, o Spotted UBRA é aquela página que você pode dar aquela pedrada no sentido mais afetivo da palavra, né? Naquela pessoa que você se apaixonou e não sabe quem é. Então a gente vai começar então com os principais recados enviados para a página nessa última semana. O primeiro recado é mais um daquelas típicas histórias de amor no busão. Quem nunca se apaixonou no busão, né? O recado é o seguinte: rapaz de cabelo preto, usa barba
pega o ônibus linha 1 Nazário para ir embora e desce no final do Boqueirão. Vamos parar de trocar olhares e vamos começar a compartilhar as nossas histórias enquanto tomamos um baristo. É isso aí, o rapaz então de cabelo preto e barba, chega de olhares, é a hora da atitude. Eu lembrei de Mamonas Assassinas agora com esse lance de Boqueirão. Eu sei que é uma região de Canoas, mas Desconheço. Mamonas Assassinas, isso é muito novo. Não, Mamonas eu conheço, só não conheço o Boqueirão. Eu não vou cantando lá pra não prejudicar a nossa audiência. Então, por favor, continue. Só pra deixar o alerta, então, o rapaz de cabelo preto e barba chega de olhares, é a hora da atitude, né? O segundo recado que separamos hoje é de alguém que procura uma pessoa para algo que todo acadêmico deseja. Eu vou falar aqui o que é que todo acadêmico deseja e vocês... Por sua conta e risco, vamos lá. Vocês me digam se vocês concordam se é isso mesmo. Então, que todo acadêmico deseja muito e muito, quer tirar aquele famoso cochilo. E o recado é o seguinte, vocês vão entender. Procura um mozão para tirar aquele cochilo na estação do livro, agarradinha comigo. Tem suas vantagens, eu acho, né? Então eu não posso condenar isso. Mas enfim, uma moça à disposição para dormir agarradinho. É o desejo de todo acadêmico, né? Vá na página, comenta que ela vai procurar meio você. O caminho já tá andado. Então, quem tem interesse em tirar um cochilo na estação do livro, comente lá o recado. Quem sabe pode estar encontrando, então, o seu amor verdadeiro. Eduardo e Ellen, eu quero falar para vocês que essa foi realmente uma semana dos amores no busão, então, cara. Mais um apaixonado. Eu não poderia deixar de passar esse recado, porque é o nosso serviço aqui no Spotted, é ajudar estes corações apaixonados. E o recado diz mais ou menos o seguinte: morena de blusa branca, sandália branca e blusa preta em volta da cintura. Passou pelo ônibus Fátima por volta das 21h40 do dia 30. Curte aí para tomarmos um chimarrão. Aí, morena, ele quer tomar chimarrão contigo. Mate amargo. Chão. Não fala isso, nossa. Então fica esse apelo. Se alguém souber quem é essa pessoa que bate com a descrição, vai lá na página e comenta para ajudar esse coração apaixonado. E o último recado que vamos trazer aqui é com muito orgulho, Eduardo e Ellen, porque é de alguém do Prédio 11. Olha, o Prédio 11, nós estamos na Rádio 11. Eu tô curioso, por favor, é de alguém da comunicação social, né? Então, o recado diz o seguinte: moreno de óculos e tupete. Estava de camiseta da comunicação social, tirando foto no saguão do 11 por volta das 20h30 do dia 30. Quero muito saber teu nome. Então, o pessoal que está nos escutando, vamos ajudar aí a identificar o moreno da comunicação social de óculos e topete. Será que é o Matheus? Não é o Matheus. Pra deixar bem claro que eu não me manifestei nesse momento, apesar de conhecer a pessoa, viu? Então, enfim. Eduardo guardou o segredo com ele, então, gente. Esse é o Marcos Melchior, o nosso repórter Spotted. Então, esses foram os recortes dos principais recados enviados para a página do Spotted Ubra. Na próxima semana, voltamos com mais recortes. Isso aí, uma boa noite, Eduardo. Boa noite, Ellen. Obrigado, Marcos. Obrigado. Ellen, a gente tá com o nosso tempo estourando, mas eu gostaria de deixar um spoiler pra semana que vem. A gente programou, Ellen sabe disso, nós nos organizamos, nós maratonamos, nós fizemos ações nas redes sociais para você, nosso telespectador, nosso ouvinte, poder participar, que é o que, Ellen? É sobre o que, Ellen? Sobre o que será? Sobre a segunda temporada de Stranger Things, até que enfim chegou. Stranger Things. Bagulhos estranhos. Não sei falar. Então a gente não tá com tempo mais, tá estourando o nosso tempo. Mas semana que vem a gente vai repercutir. Então você ganhou uma semana pra maratonar, porque nós vamos comentar tudo sobre a série, sobre seus segredos. E você não pode reclamar de spoilers, porque a gente tá te dando mais uma semana pra assistir a temporada. Então vai lá. Tem feriado essa semana. Tem verdade. Não tem aula na Ubra. Então é seu dever, sua responsabilidade maratonar Stranger Things pra gente poder falar sobre isso na semana que vem, certo? Eu quero agradecer a sua participação, agradecer a sua atenção, a sua audiência. E a Rádio 11 é um programa experimental do curso de jornalismo da Ubra. E nós estamos de volta na semana que vem, às 20 horas, na terça-feira,
queremos agradecer muito sua participação, certo? Rádio 11 é um oferecimento de Bibis, como um Bibis e vai. Muito obrigado, uma boa noite. Boa noite, Ellen. Boa noite, Eduardo. Muito obrigada a todos e até a próxima.